presidente, o recurso extraordinário interposto com fundamento no 102.1a da Constituição Federal em face do acordo da terceira turma recursal civil dos juizados especiais cíveis do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu vou tentar fazer um resumo deste caso, até porque, obviamente, é uma decisão se é enquanto, né? A recorrente defende que o julgado da turma recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul viola o disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, atos jurídicos prefeito, tendo em vista a aplicação da Lei 10.741 a contrato de plano de saúde firmado antes de sua entrada em vigor. A Corte reconheceu a repercussão geral, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do apelo. Eu transcrevo, registro o parecer. No julgamento virtual, a relatora ministra Rosa Weber votou pelo desprovimento e foi acompanhada pelos ministérios Fachin, Ricardo Lewandowski, Alexandre Moraes e Celso de Mello. Houve a declaração de suspeição do ministro Roberto Barroso e de impedimento do ministro Luiz Fux. O ministro Marco Aurélio inaugurou a divergência para dar provimento ao recurso e assentar a validade da cláusula contratual, mediante a qual determinado reajuste de valores pagos a plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, ajustado em momento anterior à Constituição. E, ao fim, propôs a seguinte tese. Surge incompatível com a Constituição Federal a observância do Estatuto do Idoso em relação a contrato de plano de saúde firmado em momento anterior à vigência do diploma. Houve pedido de vista do ministro Toffoli, que devolveu os autos para a continuidade do julgamento na sessão virtual de 11/12 de 2020 a 18/12 de 2020, oportunidade em que acompanhou a divergência do ministro Marco Aurélio ao argumento de vislumbrar, no caso, a presença de retroatividade inadmitida pelo ordenamento pátrio. Diante da importância do tema, pedi destaque para aprofundar os debates em sessão plenária síncrona. Após o meu voto de destaque, o meu pedido de destaque foi proposta a ADC 90, envolvendo a mesma matéria, ora submetida à apreciação, cujo julgamento já iniciou, mas está paralisado em razão do pedido de vista que está sendo devolvido do ministro Flávio Dino. Bem, a norma que tem a sua constitucionalidade debatida nos presentes autos é o artigo 15, parágrafo 3º da Lei 10.741 de 2003. No ponto parágrafo 3º, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Por meio da Lei 14.423 de 2022, recentemente tal dispositivo foi alterado, sem que o conteúdo semântico normativo tenha sofrido modificação, a saber, é vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. O mesmo parágrafo 3º. Eu repasso aqui a questão sobre as espécies de retroatividade a partir de um leading case que é bastante conhecido, da relatoria do ministro Moreira Alves, na DIN 493, em que ele, valendo-se das categorias de Matos Peixoto, sobre os 3 graus de retroatividade, falava da retroatividade máxima, média e mínima. E aí dava os exemplos. Dá-se a retroatividade máxima, também chamada restituitória, porque, em geral, restitui as partes ao status quo ante, quando a lei nova ataca a coisa julgada e os fatos consumados. Tal é a decretal de Alexandre III, que, em ódio à usura, mandou os credores restituírem os juros recebidos. A mesma categoria pertence à célebre lei francesa de 2 de novembro de 1793, 12 de Brumaire, do ano 2, na parte em que anulou e mandou refazer as partilhas já julgadas para os filhos naturais serem admitidos à herança dos pais desde 14 de julho de 1789.
A Carta de 10 de novembro de 1937, artigo 95, parágrafo único, previa a aplicação da retroatividade máxima, porquanto dava ao Parlamento a atribuição de rever decisões judiciais sem excetuar as passadas em julgado, que declarassem inconstitucional uma lei. A retroatividade é média, prossegue, quando a lei nova atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela. Exemplo, uma lei que limitasse a taxa de juros e fosse aplicada aos vencidos e não pagos. Enfim, a retroatividade é mínima, também chamada temperada ou mitigada, quando a lei nova atinge apenas os efeitos dos atos anteriores produzidos após a data em que ela entra em vigor. Tal é, dizia Moreira Alves e Matos Peixoto, no direito romano, a lei de Justiniano, que, corroborando disposições legislativas anteriores, reduziu a taxa dos juros vencidos após a data da sua obrigatoriedade. Outro exemplo, o Decreto-Lei 22626, de 7 de abril de 1933, que reduziu a taxa de juros e se aplicou, a partir de sua data, aos contratos existentes, inclusive aos ajuizados. Eu digo que a doutrina portuguesa moderna também adota a distinção da retroatividade em 3 graus. A retroatividade de grau máximo, e aí seria aquela que a lei nova nem sequer respeitasse as situações definitivamente decididas por sentença trânsita em julgado, ou por qualquer outro título equivalente, sentença arbitral homologada, transação, etc. Ou aquelas causas em que o direito de ação já havia caducado. Ou seja, não seriam respeitadas as causas finite. Na lição de Batista Machado, o segundo caso que podemos chamar de retroatividade média está representado por aquela situação que, respeitando, embora as causas finite, não se detém sequer perante efeitos jurídicos já produzidos no passado, mas que não chegaram a ser objeto de uma decisão judicial, nem foram cobertos ou consolidados por um título equivalente. Nesse sentido, observa-se que tal retroatividade viria a se verificar se, verbi gracia, uma lei nova viesse a reduzir a taxa legal de juros máximos e estabelecesse sua aplicação retroativa em termos de obrigar a restituir os próprios juros vencidos sob a lei anterior e em face desta perfeitamente legais. Finalmente, mencione-se a também chamada retroatividade mínima ou normal, que respeita, na linha de Batista Machado, que respeita os efeitos do direito já produzidos pela situação jurídica sob a lei anterior. Seria o caso da lei nova, que a lei nova, se lei nova viesse a estabelecer prazo mínimo mais longo para arrendamento rural e mandasse aplicar esse prazo aos contratos em curso no momento do início da vigência. Ou ainda, se a lei nova viesse a reduzir o máximo da taxa legal de juros e se declarasse aplicável aos juros dos contratos de mútuo em curso no momento do seu início de vigência, relativamente aos juros que viessem a vencer no futuro. No Brasil, situação exemplificativa parece ter ocorrido com a redução dos juros do financiamento estudantil, à taxa fixada pelo Conselho Monetário Nacional, operada pela Lei 12.202 de 2010, com incidência retroativa sobre saldo devedor dos contratos formalizados anteriormente. Tal como destaca Batista Machado, o desenvolvimento da doutrina sobre a aplicação da lei no tempo acaba por revelar especificidades do estatuto contratual em face do estatuto legal. Enquanto este tem a pretensão de aplicação imediata, aquele outro estaria, em princípio, submetido à lei vigente do momento de sua conclusão, a qual seria competente para regê-lo até a extinção da lei contratual. Com efeito, a despeito de a previsão contratual de aumento de mensalidades por idade, cláusula 43ª, a situação de vulnerabilidade informacional do consumidor atinge, sobremodo,
o direito à saúde. Isso porque, antes da alteração legislativa, era bastante comum o consumidor idoso, em sua imensa maioria, aposentado ou pensionista, ao deparar-se com o aumento exponencial do custeio mensal de seu plano de saúde, possuir 3 alternativas: suportar o aumento da mensalidade, em prejuízo de outras necessidades básicas, como alimentos, medicamentos ou moradia, quiçá assumindo dívidas impagáveis, advindas de cheque especial, cartão de crédito, crédito rotativo, etc. Rescindir o contrato e ficar desassistido da rede privada conveniada, por não possuir condições financeiras de arcar com o aumento, ou ingressar judicialmente no intuito de obter a revisão contratual do reajuste. Não é preciso realizar uma pesquisa empírica para intuir que a maioria optaria por rescindir o contrato, seguido por aqueles que suportariam o aumento em detrimento de outras necessidades básicas ou assumiriam dívidas impagáveis. E apenas uma minoria ingressaria judicialmente para debater o aumento pelo tempo e custos envolvidos. Odiernamente, o direito à informação contempla, além de saber como são tratados seus dados pessoais, também o direito de ser informado sobre as consequências econômico-financeiras de sua capacidade de endividamento, como corolário da cidadania e do pluralismo jurídico, tal como recentemente normatizado na Lei 14.181, que alterou diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que se aplicam aos planos de saúde. Assim, integram no conceito de superendividamento quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive mensalidades de plano de saúde. Súmula 608 do STJ. Tem o consumidor idoso o direito de não se superendividar pelos aumentos sucessivos e exorbitantes que podem lhe ser impingidos ao final da vida. O mínimo existencial envolve concretamente as necessidades básicas para a sobrevivência, circunscrevendo os gastos com saúde, moradia, alimentação, transporte, vestuário, etc. Não parece juridicamente aceitável que, após anos a fio, pagando as mensalidades do seu plano de saúde, historicamente mais baixo pela pouca procura dos serviços correlatos, os idosos passem a sofrer justamente quando mais necessitam daquela assistência, sucessivos e incertos aumentos, baseados unicamente na análise econômica dos custos empresariais. Por isso, presidente, ao meu ver, andou bem a legislação ao impor à agência reguladora normatizar e fiscalizar o cumprimento de faixas de aumento, de forma que restem asseguradas a isonomia material e a previsibilidade, ao menos mínima, de que não haverá sobrecarga desproporcional sobre os dispêndios dos idosos, mais notadamente no momento da vida que mais precisam de cuidados de saúde e, contraditório e geralmente, dispõem de menos fontes de recursos por estarem percebendo aposentadoria, pensão ou ajuda familiar para a sua autossubsistência. Não se pode esquecer do comando constitucional, que parece nem sempre lembrado, do artigo 230 da Constituição. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Ou seja, toda a sociedade, além da família e do Estado, tem o dever constitucional de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes a dignidade, o bem-estar e o direito à vida. E mais, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente, o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, por meio de planos de saúde ou seguro-saúde, contém implícita cláusula rebus sic stantibus, na qual a alteração do cenário fático-jurídico pode ensejar a aplicação de lei nova, a partir da vigência, sem caráter retroativo quanto aos efeitos de atos jurídicos passados, dispondo sobre matéria geral de direito adquirido, pode-se falar de ordem pública. Pois bem, com base naquela norma constitucional do artigo 230, esta Corte proferiu diversas decisões de cunho protetivo, ainda que sob o palio da intervenção estatal na economia. Eu registro a ADIM 3.096, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, a ADIM 2435, da relatoria da ministra Ellen
Grace. Registre-se com todas as vênias aos posicionamentos em contrário que não se aplica ao caso a conclusão desta Corte na ADIM 3005, cuja ementa aponta ação direta, aplicação da TR em substituição ao IPC, Lei 8.177, incidência em contratos anteriores à promulgação do diploma normativo com a fixação de novos índices de correção, ofensa à regra da intangibilidade do ato jurídico perfeito, ADIM julgada procedente, ADIM 3005, da relatoria do ministro Lewandowski. O cenário fático-jurídico que se extrai desse último julgado centra-se na substituição do índice previsto contratualmente por outro, por meio de lei posterior à formação da operação de crédito rural. Ou seja, a expectativa de incidência do IPC era certa desde o nascedouro do contrato e foi alterada com base em uma lei que mudou o índice contratual para TR. Em caso, não houve alteração de qualquer índice específico por força de lei ou tampouco a proibição da incidência de fator de atualização da periodicidade contratual. A norma em tela passou a determinar que, com fundamento no artigo 230 da Constituição, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança dos valores diferenciados em razão da idade. No caso do contrato dos autos, havia previsão de aumento da contribuição ao plano conforme a faixa etária do usuário, o que, em princípio, não infirma ou confirma a previsão legal por si só. Isso porque, atualmente, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, normatiza quais são os reajustes permitidos para cada tipo de contrato, a depender da época de sua formalização. Apesar de existir proibição expressa, desde a lei em questão, de valores diferenciados em razão da idade, percebe-se que hoje há a possibilidade de faixas de cobrança diferenciada, divididas em 10 faixas, 0 a 18 anos, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, 39 a 43, 44 a 48, 49 a 53 e 54 a 58 e 59 anos em diante. É importante mencionar que a Resolução Normativa 63 de 2003 da ANS limita o último reajuste à idade de 59 anos, além de que este deve estar jungido até o topo de 6 vezes o valor da primeira faixa. Dispõe ainda que a variação das 3 últimas bandas, de 49 anos a 59 anos, não pode superar aquela acumulada entre a primeira e a 7ª. O STJ, interpretando a legislação infraconstitucional, estabeleceu que os planos de saúde individuais, familiares e coletivos, exceto os planos na modalidade de autogestão, podem ser reajustados com base nas faixas etárias, tema 952 dos recursos repetitivos. Em outras palavras, no cenário atual, sob a vigência do Estatuto do Idoso, não deixa de existir uma diferenciação em razão da idade. Todavia, há uma limitação de percentual e do fator etário a ser considerado. O recorrente aqui busca autorização para aumentar o percentual do reajuste, independentemente dessa ambiência normativa da agência reguladora. Faixas de idade sendo a última dos 59 anos em diante e de limitação de diferença percentual de até 6 vezes o valor da primeira faixa, bem como a variação das 3 últimas faixas, não pode extrapolar a mesma variação somada nas 7 primeiras faixas para os fatos jurídicos ocorridos após a entrada em vigor da Lei 10.741 de 2003, o que não me parece ser possível. Os critérios de reajuste contratual devem seguir a lei do tempo em que implementar as condições para que tal direito possa ser exercido pela operadora e empresa de plano de saúde contratada, desde que não exista previsão contratual de índice específico. Aqui aplicam-se as mesmas disposições sobre direito adquirido e expectativa de direito, havendo expressa previsão contratual
da incidência de determinado índice de correção monetária específico, este deve ser mantido como garantia do ato jurídico perfeito, ainda que sobrevenha a lei posterior que altere aquele na linha do que decidido por esta Corte no julgado acima, a DIN 3005, da relatoria do ministro Lewandowski. Todavia, enquanto não advier a condição prevista em lei, qual seja o ciclo periódico em que é permitido o reajuste contratual, qualquer legislação que sobrevenha antes da formação do direito adquirido e disponha de forma regulatória sobre tal circunstância, atinge tão somente expectativa de direito e, portanto, deve ser aplicada aos atos pendentes ou efeitos futuros de fatos anteriores. Esse raciocínio também tem o beneplácito desta Corte, RE 141-190, redator para acórdão ministro Jobim, RE 251682, relator ministro Ricardo Lewandowski, AI 583-551, relatora ministra Carmen Lúcia. Nesses casos, envolvendo a aplicação do Decreto-Lei 2335, de 12/6/87, tal fator de deflação ou tablita, entendeu esta Corte que a nova legislação aplicar-se-ia aos contratos em curso, tendo em vista a necessidade de se reequilibrar o contrato e devolver a igualdade entre as partes contratantes, e por se tratar de norma de ordem pública. Com o surgimento da Lei 10.741, de 2003, operou-se uma revisão do Estatuto Jurídico do reajuste contratual, com incidência imediata sobre os contratos em curso, envolvendo fatos jurídicos pendentes ou de efeitos futuros, periodicidade do reajuste contratual, devendo ser atraídas as mesmas consequências dos julgados do fator de deflação. Igualmente, com as vênias devidas, não se aplicam os precedentes firmados na DIN 1931 ou no RE 948634, tema 123, tendo em vista que, além da lei do plano de saúde não conferir concretude a nenhuma norma constitucional específica, como no caso dos autos, a própria legislação especial contém norma que expressamente afasta a aplicabilidade sobre os contratos anteriores, em seu artigo 35. Nestes autos, como típica intervenção do Estado na economia, visando a proteção do bem-estar e saúde do idoso, na forma do artigo 230, trata-se de medida afirmativa e norma imperativa no afã de concretizar o direito fundamental de segunda geração, dimensão, potencializado pelo direito à informação, sobre os quais as medidas protetivas legais devem incidir sobre atos pendentes, ciclo periódico de correção monetária não decorrido, bem como sobre os efeitos futuros de fatos passados, ciclos periódicos futuros, na chamada retroatividade mínima, diante do cumprimento daquele mandamento constitucional de proteção. Tal chancela estatal sobre os atos judiciais ou legislativo acerca da incidência sobre os fatos pendentes ou efeitos futuros de contratos anteriores em situações consequenciais por todo sentido é chamada da teoria da retroatividade mínima, a qual é acolhida pela doutrina e deve ser pela jurisprudência pátria, não havendo falar em qualquer violação à garantia do ato jurídico perfeito. No rateio dos custos dos planos de saúde, o princípio do mutualismo, divisão dos custos dentro das faixas etárias, aliado ao pacto intergeracional entre as faixas etárias, conduz à conclusão de que, sendo uma política pública afirmativa, todos daquela geração que onerem menos, bem ainda as gerações mais novas, devem auxiliar no custeio daquelas mais custosas, sendo uma externalidade negativa implicitamente aceita pelo Constituinte originário e reforçada pelo legislador ordinário. Por fim, insta salientar que os cálculos atuariais são realizados anualmente, na base das variáveis permitidas de fixação de valor e também para fins de reajuste anual, cobertura a ser oferecida, rede de prestadores de serviços, a presença ou não de custeio do participante, mecanismo de regulação, abrangência geográfica, o perfil dos potenciais beneficiários. Não se olvide que aquelas variáveis são, em boa medida, reavaliadas para fins de reajuste financeiro anual, variação de despesas assistenciais, fator de ganhos de eficiência, variação das despesas assistenciais
e IPCA do período, inexistindo qualquer formulação prévia e anterior de reajuste fixado nos contratos firmados antes de 99. Isso porque, segundo informação extraída do sítio eletrônico da ANS, a fórmula para fins de reajuste anual leva em consideração o reajuste pelo fator etário. O componente das variáveis em si é simples, apesar de o cálculo ser complexo, pois considera o valor das despesas assistenciais, VDA, dos planos individuais familiares novos de cada operadora, as despesas assistenciais incorridas de janeiro a dezembro e a média de beneficiários ao longo dos 12 meses de janeiro a dezembro, nos 2 anos imediatamente anteriores ao ano de divulgação do índice de reajuste e, posteriormente, calcula uma VDA única para o mercado, por meio da média ponderada pelo número de beneficiários de cada operadora. Aquele VDA também sofre interferência pelo fator de ganhos de eficiência, componente que impede que o reajuste represente um mero repasse da variação de custos do passado, e a variação de receita por faixa etária, a qual abate a parcela da variação das despesas já recomposta pelos reajustes por mudança da faixa etária. Ou seja, o reajuste por mudança de faixa etária é um componente que repercute no reajuste anual, de sorte que aquele que pode ser compensado e diluído para todos neste, em nítido cumprimento da responsabilidade intergeracional e observado o mutualismo. Assim, presidente, com essas razões, eu também estou me manifestando pelo desprovimento do recurso extraordinário, assentando a possibilidade de aplicação do parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 10.741 de 2003, agora renovada na Lei de 2022, aos contratos anteriores à sua vigência, desde que digam respeito a fatos jurídicos posteriores, implemento do aumento depois da entrada em vigor da citada lei. Portanto, nos termos da ideia de uma retroatividade mínima.